Povo de Deus, povo abençoado do Senhor, Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe a sua quinta-feira. Hoje é dia 13 de abril de 2023. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui nesta tarde de quinta-feira para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Eu quero te convidar para daqui a pouquinho nós estarmos fazendo a oração. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a sua causa, o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, mas o Deus a qual nós servimos, Ele te conhece, desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhece. Antes de nós estarmos formados, os nossos corpos, os nossos ossos, os nossos nervos, o Senhor já nos conhecia. Está lá no Salmo 139, Salmo de Davi 139. Antes que nós fôssemos formados, Deus já nos conhecia e a nossa história já estava escrita no livro do Senhor. Amém? Então a nossa vida, a nossa história está nas mãos de Deus. Somos peregrinos aqui neste mundo. Estamos aqui de passagem. Então estamos aqui de passagem e logo, muito em breve, nós estaremos no nosso lar, no nosso verdadeiro lar, que é nos céus. Isso é promessa de Deus, não é história. É promessa do Senhor, aquele que não falha. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras do nosso Deus, elas não passarão, elas vão se cumprir. E nós estamos aqui aguardando, como peregrinos neste mundo, né, estamos aqui de passagem, e que a nossa passagem nesta terra possa ser no centro da vontade de Deus, porque vai fazer toda a diferença. A nossa curta vida aqui, a nossa vida curta nesse mundo, vai nos destinar aquilo que nós fazemos neste mundo, vai nos destinar no futuro. A vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. Então façamos o bem, obedecemos a palavra de Deus, para que o nosso futuro seja com o Senhor. Não longe do Senhor, mas com o Senhor. Fomos predestinados para isso. A salvação está aí. Quem crê no Senhor Jesus Cristo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado, será salvo. A proposta de Deus está aí. Jesus cumpriu o plano salvífico de Deus. Então basta nós crermos e obedecermos a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar a Deus pela salvação da sua família, pela salvação dos seus filhos, do seu esposo, você esposo, pela salvação da sua esposa, dos seus familiares. É dever nosso, irmãos. Nós não podemos desistir da nossa família. Está difícil, estamos vivendo dias difíceis, como eu disse aqui. Sempre eu falo, as coisas não vão melhorar não, irmãos. Só vai permanecer de pé aquele que estiver firmado na palavra. Então firma-se na palavra. Revista com as completas armaduras de Deus para que você possa estar firme. As lutas são grandes e as coisas tendem a piorar porque a Bíblia está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E antes do dia glorioso da vinda de Jesus, coisas vão só se afunilando. E precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. Por isso que a nossa fé, a nossa casa espiritual, tem que estar firmada na palavra de Deus. É como aquela casa que tem um alicerce, uma base de rocha, de pedra. Agora, se a nossa fé estiver firmada no homem, ou alguma placa de religião, firmada em alguma filosofia, é como uma terra, é como uma casa sobre areia, é como uma casa feita sobre a terra. Quando vir o vento, quando vir o dia mau, aquela casa vai cair e vai ser grande a sua queda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida esteja firmada no Senhor Jesus Cristo, que a nossa fé esteja no Senhor Jesus Cristo. Um versículo bastante conhecido, muito usado,
muito conhecido em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa maravilhosa esse versículo. Aqui Deus aparece para Salomão e faz essas promessas. Aqui, depois da construção do templo, Deus aprova ali a construção do templo, porque no começo do capítulo 7 diz assim: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aqui Deus aprovando o templo, aprovando a construção de Salomão. E aqui Deus vai falar com Salomão se o povo, se estiver fora da minha vontade, se o povo deixar de fazer a minha vontade, se o povo fazer mal aos meus olhos, eu vou enviar gafanhoto, eu vou enviar peste no meio do povo, eu vou punir o povo. Se o povo se desviar da minha presença, se o povo não ouvir a minha voz, se o povo fechar o ouvido para não ouvir a minha voz, olha, eu vou cobrar desse povo. Eu vou punir esse povo. Mas se o povo, quando eu estiver punindo o povo, quando eu enviar os gafanhotos, quando eu enviar peste no meio do povo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O contexto desse versículo. Então Deus sempre, irmãos, Ele nos dá uma oportunidade de arrependimento. Deus sempre no meio do castigo, quando Deus nos castiga, quando Deus permite que venha alguma coisa mal na nossa vida por causa da desobediência, por causa dos nossos pecados, sempre Deus tem uma porta de escape para nós. O segredo, quando nós nos sentimos que estamos sendo punidos por Deus por causa dos erros, por causa dos nossos erros, o segredo é o quê? Humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter. Precisa mudar. Converter é quando eu estou indo numa direção, eu vou converter, vou para outra direção, vou voltar. Eu preciso mudança. Então, quando a gente reconhece que a gente está pecando contra Deus, que a gente está falhando com Deus, que a gente está fazendo errado, e muitas das vezes estamos sofrendo por isso, porque sofre mesmo. O segredo, irmãos, é se converter, é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Então o Senhor vai ouvir dos céus. Quando estamos arrependidos, quando nos arrependemos, o Senhor ouve as nossas orações. E quando nós mudamos o nosso caminho, o Senhor está pronto para nos perdoar e sarar a terra, sarar a nossa vida. Então, infelizmente, muitos, quando começam a pecar contra Deus, desde eles se arrependerem, desde eles se converterem, eles vão para mais longe de Deus. Vai para mais longe. Fogem da presença de Deus. É o maior erro que nós podemos cometer, é querer fugir da presença de Deus, porque ninguém foge. Querer fazer vista grossa, para com a vontade de Deus para a nossa vida. Então não podemos, irmãos. O segredo é converter, é se humilhar aos pés do Senhor. Errou? Vamos humilhar. O Senhor está pronto para perdoar, irmãos. O Senhor não quer lançar ninguém no inferno. O Senhor não quer perder ninguém. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. De ímpio, pessoa que é o ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas do justo Ele tem. Por quê? Irmão, Deus tem prazer na morte do justo é bíblico. Porque o justo, quando morre, ele vai para perto do Senhor. Ele está salvo. Ele está garantido. Ele vai descansar das suas obras e aguardar, a ressurreição para estar para sempre com o Senhor. Já está em descanso, em paz. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Quando ele parte desta vida, que eu falei que é uma vida curta, somos peregrinos e passageiros neste mundo,
Quando a pessoa ímpia, que não conhece a Deus, que não obedece a Deus, ela parte para a eternidade, ela vai para uma eternidade sem Deus. E não tem mais jeito mais. Não tem como eu interceder para a pessoa que já morreu. Não adianta. Isso não é bíblico. Não adianta. A pessoa que morre, ao homem é dado a morrer uma vez só. Depois segue o juízo. Não tem como interceder por aqueles que já partiram. Eu tenho que interceder enquanto ele está vivo. Para que Deus possa dar o arrependimento para aquela pessoa. E nós, cada um vai prestar conta de si mesmo. Eu não vou prestar conta de uma pessoa que foi, ou de uma pessoa que está do meu lado, da minha esposa, não. Ela vai dar conta de si própria. Ela e Deus. Eu e Deus. É individual. Deus nos trata individual no quesito da salvação. Eu não vou dar conta dos meus filhos, nem os meus filhos vão dar conta de mim. É individual. É nós e Deus. Então, nós precisamos entender que Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos sarar, para nos dar vitória, para nos restaurar. Deus está sempre pronto para restaurar. Você pode até deixar a presença de Deus, mas se arrepender e voltar para os braços do Pai, Ele está de braços abertos nos aguardando. Tem perdão, sim. Tem restauração. Deus é especialista em restaurar. Deus é especialista em quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Ele é especialista nisso. Amém? Então, e tem denominação, infelizmente, tem pessoas que ensinam que uma vez que pecou, uma vez que errou, não tem mais jeito. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós vemos o próprio Jesus naquela mulher, no capítulo 8 de João, naquela mulher adúltera, né? O pessoal ali, os religiosos da época, queria apedrejar a mulher. Ó Jesus, a lei manda apedrejar aquelas que é pega, né, no ato de adultério. O que o senhor fala? Impressionando Jesus ali. Aquele povo ruim, testando Jesus, coração ruim, religioso, só tinha aparência. Mas por dentro deles, quem mandava era o diabo. Era o diabo que mandava, que conduzia aqueles religiosos. O próprio Jesus bateu, né, de frente com eles, falou que vós tem por pai o diabo. O próprio Jesus falou isso para eles. Então tomamos cuidado para que não sejamos religiosos. Mas Jesus ali teve misericórdia daquela mulher. Muitas das vezes não temos misericórdia. Quando uma pessoa cai, quando uma pessoa erra, qual o membro do corpo, qual o membro do seu corpo que você usa em primeiro lugar, a língua ou a mão? É uma pergunta para nós. Quando uma pessoa cai, falha, o que nós usamos? A língua para falar mal dela ou a mão para estender, para ajudar? Então nós devemos tomar cuidado para não sermos religiosos. Ali, aquela mulher foi colocada perto de Jesus e os santarrões, os religiosos da época, Jesus, a lei manda apedrejar. Aí Jesus fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não é que Jesus apoiou o erro dela, aliás. Não. Depois que eles foram embora, Jesus falou, vai. Primeiro ele perguntou, mulher, cadê os seus acusadores? Senhor, foram embora. Alguém te acusou? Não, ninguém me acusou. Aí Jesus falou, vai e não peques mais. Jesus bateu de frente com o pecado, ele não aceitou. Ele não fez vista grossa. Ele falou, vai e não peques mais, porque uma hora você vai morrer. Se você continuar assim, uma hora você vai ser morta apedrejada. Isso que Jesus quis dizer. Vai e não peques mais, porque vai ter um momento que eles vão te apedrejar. Assim é a nossa vida. Quando nós reconhecemos, quando estamos diante de Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele vai falar para nós, vai, você errou, você falhou, você fez isso, fez aquilo, vai e não peques mais. Converta. Muda de vida. Não continue nesse pecado. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a separação eterna de Deus. E pode ser morte física. O pecado atinge a morte física e a morte espiritual. Então o pecado deve ser tratado com seriedade. Muito sérios. E hoje, infelizmente, as pessoas erram e não querem ser disciplinados, não querem ser corrigidos, querem continuar nos seus erros e ainda quer ter razão. Perder o temor de Deus. Infelizmente, irmãos. As pessoas,
às vezes até são religiosos, frequentam a igreja, participam da ceia, tem carteirinha de membro, tem até cargo. Erram, falham, que não deveria, mas acontece porque somos seres humanos, mas não quer ser, não quer ser tratado, não quer ser corrigido, não querem ser confrontados. Irmãos, do que adianta? Você estar bem com o homem, não estar bem com Deus. Eu prefiro estar bem com Deus e talvez não agradando o homem. Isso que eu quero dizer. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar o homem. Aparência para Deus não tem valor nenhum. Os religiosos da época viviam de aparência. Jesus bateu de frente, vocês é igual um sepulcro. Vocês é igual um sepulcro caiado, bonito por fora, pintado, cheio de enfeites, mas por dentro é osso podre. Jesus bateu de frente com aparência, irmãos. Então o segredo, irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo no contexto, Salomão acabou de construir o templo, Deus aprovou, manifestou a glória dele, e Deus quando conhece, Deus quando conhece as coisas, Deus quando fala as coisas, porque ele sabe da tendência do homem, ele vem. Olha, se eu cerrar os céus, quer dizer, se eu fechar os céus, e não houver chuva, e eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, aí ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa maravilhosa. Então Deus, ele faz essa proposta para Salomão. Então quando Deus ele segurasse a chuva, enviasse a peste, enviasse os gafanhotos, se o povo se humilhasse, arrependesse, converter dos seus maus caminhos, por que Deus ia enviar essas pragas? Por causa do pecado. E aconteceu muitas vezes. Deus já sabia, ele é presciente, ele sabe lá na frente. Então, quando vocês pecar, Deus está dizendo, quando vocês pecar e vocês se humilhar, orar, buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar e vou sarar a terra de vocês. Então tem que ter uma mudança, tem de ter uma mudança na nossa vida. Tem de ter uma mudança de postura no povo de Deus quando falha. E nós individualmente. E muitos, como eu voltando no assunto aqui, muitos não querem mudar, não querem converter. Está em adultério, quer continuar em adultério. Está na mentira, quer continuar na mentira. E quer que Deus abençoe. Está tendo caso extraconjugal e quer continuar, só com aparência, mas tem de arrepender e deixar. Está fazendo as fracaturas, está enrolando os outros, tá fazendo coisa errada. E quer continuar, e quer que Deus abençoe. Não vai ser abençoado de jeito nenhum. Tem de mudar, tem que haver mudança. O Senhor mesmo fala, se vocês se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, isso é mudança. E muitos hoje, infelizmente, quer viver de aparência. Quer agradar o homem, quer viver, quer ser um sepulcro caiado, mas diante de Deus não funciona. Deus conhece. Por isso que a Bíblia é enfática em dizer que naquele dia do acerto de conta, naquele dia que nós vamos estar diante do Senhor, muitos vão falar, Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, nós pregamos a Tua palavra, nós fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, o que nós entendemos? A pessoa pode estar com a vida toda enrolada e pregar a palavra e Deus fazer milagres, porque Deus honra a palavra. Deus honra a palavra dele. Então a pessoa pode profetizar, a pessoa pode curar, a pessoa pode operar maravilhas, que a Bíblia está dizendo, e ser uma pessoa que está longe da vontade de Deus, pode estar em pecado. Mas naquele dia não vai passar batido. Então por isso, irmãos,
A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Nós não podemos ser levados por milagres, podemos ser levados por coisas que chamam atenção, não. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Quando estamos com a nossa fé baseada na palavra de Deus, pode vir um dia mau, que vem mesmo para todo mundo. E nós vamos estar o quê? Firmes. Nós não caímos, porque a nossa vida, a nossa fé está na palavra. E a palavra de Deus nos garante a vitória. A palavra de Deus nos garante, nos garante que vamos sobreviver a todos esses males e vamos estar um dia com o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que possamos clamar em favor do nosso país. Eu te incentivo, eu te convido a você clamar em favor do Brasil, em favor da juventude, dos adolescentes, dos jovens, em favor das famílias. Como as pessoas, nesses dias de hoje, irmãos, estão com as suas emoções abaladas. Quantos adolescentes, jovens, adultos também, sofrendo com depressão, crise de ansiedade, e tantos outros problemas psicossomáticos, problemas psicológicos, problemas emocionais, irmãos. Muita gente sofrendo com problemas emocionais. Eu e você precisamos orar. Precisamos pedir a Deus que venha mudar esse quadro, essa situação. Só Deus que pode mudar, irmãos. Os profissionais que existem tentam, mas eles são limitados. E não é errado. Você que tem um problema dentro da sua casa, da sua família, pode sim passar por um profissional, não é errado. Deus deixou os médicos para os doentes. Mas eles são limitados. Nós devemos fazer a nossa parte, mas nunca deixar de orar e interceder. Interceda por essas pessoas, pelos seus vizinhos, interceda pelos seus amigos, conhecidos e desconhecidos também. Interceda pelo Brasil. Vamos clamar a Deus. Somente através da oração que as coisas podem ser mudadas. Nós lemos no texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O nosso Brasil precisa de cura, irmãos. O nosso Brasil precisa de cura. Olha só o que está acontecendo. O povo está desesperado, o povo e cada dia vai piorando mais. E nós temos a solução, que é Jesus. Nós temos um poder nas nossas mãos, que é a oração. Quando nós, evangélicos, cristãos, todos que são cristãos, que confiam em Deus, se ajuntarem e começar a clamar ao Deus dos céus, com certeza as coisas vão melhorar, vão mudar. Amém? Então vamos orar, irmãos. Que Deus venha repreender esses demônios que estão agindo aí, induzindo pessoas a fazer o mal, induzindo as pessoas a praticar o mal contra crianças, contra pessoas inocentes. Esse mal precisa ser repreendido. As autoridades não vão dar conta de resolver isso, mas se nós orarmos, se nós clamarmos ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele vai mudar essa situação. Amém? Está aqui o caderno de oração, você pode enviar os seus pedidos, que vamos estar orando, anotando e orando em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor de todos os pedidos que estão aqui. Então vamos orar nesta tarde, vamos fazer um clamor. Vamos fazer um clamor ao Senhor, esse Deus que prometeu a Salomão que ouviria a oração do povo, se o povo arrependesse, o povo buscasse a face do Senhor e se convertesse do mau caminho, Ele ouviria do céu e sararia a terra. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, que estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, 13 de abril de 2023. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós lemos aqui um texto muito conhecido, segundo Crônicas 7,14, Pai. Que o Senhor fala ali com Salomão,
Se o povo se arrependesse, se o povo orasse, se o povo mudasse ali as suas condutas, o Senhor ouviria a oração deles, perdoaria os pecados, sararia a terra. Senhor, nos ajuda. Como precisamos que esta palavra cumpra nos nossos dias, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, meu Pai, o nosso país, de um canto ao outro, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, abençoa esta nação, Pai. Repreenda, Pai, esse mal, meu Pai, que tem rondado as nossas casas, rondado, meu Pai, as escolas, rondado a sociedade, meu Pai. Esses demônios que têm agido na mente, na consciência das pessoas. Deus, no nome de Jesus, que todo projeto, todo plano diabólico, meu Pai, possa cair por terra em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Estenda as tuas mãos sobre a nossa nação. Salva as almas, Pai. Que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos e humilhar e orar ao Senhor, porque o Senhor está pronto para perdoar. O Senhor está pronto para escrever uma nova história, Pai. Abençoa a tua igreja. Nos ajuda a sermos, Pai, luz neste mundo, sal nesta terra. Nos ajuda, Senhor, a levarmos o brilho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Abençoa a tua igreja, Pai. Levanta uma igreja forte, fervorosa, compromissada com a palavra, compromissada com o reino dos céus, Pai. Abençoa todos que estão nos assistindo, que estão orando conosco nesta tarde. Vai visitando cada lar, vai visitando cada família, Pai. Aonde esta oração chegar, muda este ambiente, Pai, muda essa situação. Aonde tiver enfermidade, que possa chegar a cura. Aonde tiver, meu Pai, tristeza, angústia, depressão, possa chegar alegria, paz. Meu Deus, alegra os corações. Aonde estiver morte, Pai, meu Pai, que o Senhor possa ministrar vida, Pai. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Deus vai visitando os nossos ouvintes, vai visitando todos os pedidos que foram feitos, que estão anotados aqui neste caderno de oração. Meu Pai, que todo o poder das trevas caia por terra, toda enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés, seja repreendida em o nome do Senhor Jesus. Enfermidade, saia deste corpo. Enfermidade, doença, dor, saia deste corpo em o nome do Senhor Jesus. Deus vai visitando os lares, vai visitando as famílias, visita as crianças, adolescentes, jovens, visita, Senhor, os filhos, nossos filhos, netos, visita, Senhor, guarda, livra de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aqueles que precisam de um milagre. Meu Pai, na vida financeira, abra as portas, meu Pai. Dá vitória para o teu filho, para a tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, muda histórias, Deus. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa o trabalho, a vida profissional, a vida, meu Pai, conjugal, abençoa as famílias, meu Pai, abençoa o casamento, o noivado, abençoa, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqueles que também estão hospitalizados, visita, Pai, todos que estão no leito da enfermidade, levanta, Pai, ministra a cura, ministra a libertação, ministra o milagre na vida dessas pessoas que estão enfermas. Pai, eu entrego, Pai, todos que estão orando conosco nesta tarde, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Faz um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Muda essa situação, Pai. Que a bênção do Senhor, que a cura, que a paz, que o milagre, meu Deus, possa acontecer na vida dos nossos ouvintes, Pai. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Toma posse da tua bênção, do teu milagre, da tua vitória. Crê no poder de Deus. Ore, busque a Deus. Precisamos orar mais do que nunca. Quando a igreja ora, o céu se move. Mas enquanto estivermos inertes, aceitando a situação, as coisas tendem cada dia mais a piorar. Mas vamos levantar,
vamos guerrear, vamos orar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé e, se o Senhor permitir, às 0 horas estaremos aqui novamente em mais uma edição da Oração da Madrugada. Compartilhe essa oração, compartilhe essa palavra com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam todos na paz. Bom dia, presbítero, paz do Senhor. Olha, eu tô aqui para dar o meu testemunho, porque eu tenho orado com o Senhor, eu tenho pedido orações para vender um apartamento que eu tenho aqui em Piedade. E graças a Deus ontem foi resolvido tudo. Eu sempre estou de joelho junto com o Senhor, pedindo para que seja vendido. E não tinha jeito de vender esse apartamento. Mas depois que eu coloquei meu joelho no chão e em oração com o Senhor e a irmã Débora, deu tudo certo, graças a Deus, viu? Vendi o apartamento para uma pessoa também maravilhosa e sei que as orações têm efeito, porque quando Pedro estava preso na prisão, a igreja continuava ali em contínua oração por ele. E graças a Deus, o anjo veio do Senhor e soltou ele, que foi tanta glória, tanta alegria para ele, que ele não estava nem acreditando que estava na rua. E o povo que continuava ali orando por ele também, ele batendo na porta, dizendo: "Sou Pedro", que a menina veio abrir a porta, ficaram tudo admirados. Não, você está sonhando. Não, é verdade. E realmente a oração tem muito poder, muito efeito para aqueles que creem em Deus e em Jesus. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue lhe abençoando, o Senhor e o seu ministério. Em nome de Jesus.